Adonai. De volta às areias do Egito, acerca de uma pirâmide específica, um segredo está guardado. O coração da máquina, o processador, a terceira e mais importante parte do relógio. Criado antes mesmo de Adão e Eva, na tentativa de alcançar o Altíssimo. Todos os segredos da história que estamos tentando contar estão retratados nas paredes desse lugar milenar. Mas que lugar é esse? Antes de prosseguirmos, vamos recapitular o que já sabemos de nossa história. O pedido da maquete foi feito e, depois de pronta, foi entregue ao chefe dos bibliotecários, uma raça intraterrena altamente avançada que precisava entender o relógio para se prevenir das catástrofes recorrentes ou inversões magnéticas que acontecem ciclicamente no plano. A planta, porém, não foi destruída. Alguém já tinha planos para ela. Depois de darem um fim ao relojoeiro que a criou, foi entregue ao rei, que por sua vez respondia a uma entidade híbrida, que tem ligação direta com os 7 anjos caídos, ou os Eternos, que habitam a Terra e que por sua vez respondem a Lúcifer. Para melhor entendimento, vamos chamar toda essa hierarquia de Matrix. A Matrix, então, já tinha o relógio. Veja bem, não o de praga, mas sim o relógio verdadeiro, uma réplica da Terra. Anos mais tarde, então, um chipado foi enviado a pedido deles ao Egito, para buscar a segunda parte, o Zodíaco de Dendera, que contém um ponto específico no tempo. A Matrix agora precisava do coração da máquina, o labirinto egípcio em Hawara. Este misterioso complexo subterrâneo de cavernas e câmaras foi descrito por autores como Estrabão e até Heródoto, que tiveram a oportunidade de visitar e registrar o lendário labirinto antes do mesmo desaparecer na história. De acordo com a escrita de Heródoto, no século IV a.C., o labirinto estava situado um pouco acima do Lago de Moeres, atual Lago Karun, e quase em frente à chamada Crocodilópolis, o centro mais significativo do culto do deus crocodilo Sobek. Segundo Heródoto, o Lago Moeres é um reservatório artificial, pois 2 pirâmides se situam bem no meio dele, com altura de 90 metros acima da água e outros tantos na parte submersa, ligados por um canal ao rio Nilo. Vê-se no topo de cada uma a figura de um homem sentado em um trono, construção de anjos caídos. Alguns escribas deixaram relatado, escrito na pirâmide e tanto no labirinto do lado de fora, nas paredes do jardim, que o labirinto continha de 2 a 3 andares, mas a entrada de seres humanos era proibida. Em 1843, um célebre arqueólogo alemão, Richard Lepsius, tentou escavar o labirinto, mas sem sucesso. Ele recorreu às instruções de Heródoto e também de Estrabão, outro geógrafo grego que visitou o edifício em 25 a.C. Mas Lepsius, após abrir alguns buracos rasos, declarou que o labirinto desmoronara. Desde então, não se fez mais nenhuma escavação. Outra equipe entrou no labirinto de 1930 a 1950 e viu um gigantesco edifício enterrado dentro da terra. Alguns desses geólogos acreditavam que ele tinha 3 andares e alguns egiptólogos e grandes autoridades no assunto terminavam sempre com a mesma resposta: o labirinto está em Hawara, mas em ruínas. Também havia planos para futuras escavações, mas o governo egípcio nunca permitiu. Num caso parecido, há poucos anos, todos os egiptólogos sustentavam que o palácio de Cleópatra afundara no mar durante um abalo da crosta terrestre. Apontava-se o local, mas ninguém movia um dedo para realizar novos achados. Até que então, um mergulhador o descobriu mais ou menos por acaso a pouca profundidade, somente a alguns metros da superfície. Fenômeno semelhante ocorreu com o labirinto, e nenhum esforço se fez para trazê-lo à luz. A cultura antiga diz que ele seria a morada de um dos eternos anjos caídos. Algumas pessoas, a serviço desses semideuses, entravam no labirinto
através da pirâmide no subsolo, em uma entrada secreta e, acabado o serviço, nunca mais eram vistas. Geólogos e egiptólogos acreditam que o labirinto é a construção mais exótica que o mundo antigo construiu. Segundo o historiador grego Heródoto, como uma amostra de sua unanimidade, decidiram deixar um monumento comemorativo e isso os impulsionou a construir o labirinto, que se encontra situado não longe da margem meridional do Lago Moeris, nas cercanias de um lugar chamado Crocodilópolis. Eu estive ali e o lugar está além de toda a descrição. Se você fizesse um estudo de todas as paredes das cidades e dos edifícios públicos da Grécia, veria que todos juntos não requerem tanto esforço nem tanto dinheiro como este labirinto. E isso que os templos de Éfeso e Samos não são precisamente obras pequenas. É verdade, as pirâmides deixam sem fala o observador e cada uma delas é igual a muitos de nossos edifícios gregos. Mas nenhuma pode comparar-se com o labirinto. Para começar, tem uma dúzia de jardins interiores, dos quais 6 se acham alinhados no lado norte e 6 no lado sul. Estão construídos de modo tal que os seus portais ficam de frente. Uma parede exterior sem aberturas rodeia todo o complexo. O edifício consta de 2 pisos e 3.000 habitações, das quais a metade está no subsolo e as restantes 1.500 na planta baixa. Heródoto continua: visitei e vi pessoalmente as 1.500 habitações da planta baixa. Portanto, estou falando desde minha experiência pessoal. Mas, quanto às habitações do subsolo, devo confiar na autoridade de outros, porque os egípcios não me permitiram entrar. Ali se encontram as tumbas dos reis que originalmente construíram o labirinto e dos sagrados crocodilos. Portanto, nunca estive nesse local, e tudo o que sei de ouvidos. Por certo, tinham me mostrado as habitações que se encontravam em cima destas. Resultava difícil acreditar que fossem construídas por mãos humanas. Quão passadiços interconectavam as habitações e os atalhos zigue-zagueantes que foram de uma antecâmara a outra, deixaram-me sem fôlego, por sua colorida variedade, enquanto caminhava em completa admiração do pátio para as habitações, das habitações para os peristilos e dos peristilos novamente às outras habitações, e então dali para os outros pátios. O céu raso de todos estes lugares é feito de pedra, igual às paredes cobertas com figuras em relevo. Cada pátio está rodeado por uma fileira de colunas de mármore branco sem emendas. Quando se entrava no recinto sagrado, encontrava-se um templo cercado de colunas, 40 de cada lado, e este edifício tinha um telhado de uma só pedra, esculpido com painéis e ricamente adornado com excelentes pinturas. Continha memoriais da pátria de cada um dos reis, bem como dos templos e sacrifícios realizados nela, todos habilmente trabalhados em pinturas da maior beleza. Junto na esquina onde o labirinto termina, levanta-se uma pirâmide de pelo menos 75 metros de altura, decorada com figuras em relevo de grandes animais. Pode-se chegar a ela através de um passadiço subterrâneo. Os antigos egípcios acreditavam que iriam reencarnar para além do sistema estelar de Órion, através do labirinto. Seja como for, Órion tem um papel de destaque em suas previsões apocalípticas. Agora que você consegue vislumbrar a imponência do labirinto, vem a parte que une nossa história. Sempre estiveram no lugar vários pesquisadores, ingleses, americanos, franceses. Todos esses grupos chegaram no máximo no segundo andar do labirinto, exceto por este grupo específico, cujo relato se segue. Entramos no terceiro andar através de 2 mergulhadores e conseguimos fazer a decifração de todas as paredes. Por isso, nesse documento, está contido a descrição do terceiro andar. Consegui decifrar os códigos de inúmeras mensagens. Através de um relógio, conseguiria montar a maquete da Terra.
Descobrimos o famoso relógio, o caminho para chegar ao fim do mundo. Veja bem, Lúcifer, depois de sua queda, sempre quis alcançar o Altíssimo. E durante milênios, tentou alcançar o reino dos céus, o reino imaterial de onde ele tem origem. Ele, junto com seus anjos eternos, davam conhecimento para a humanidade em troca de mão de obra para seguir com seus planos. O labirinto, além de conter informações sobre as civilizações passadas, era a máquina que unia o plano material ao plano espiritual. Entenda, caro espectador, tudo no universo é energia, frequência e vibração. Todas as construções egípcias estão alinhadas com as estrelas, e isso tem um propósito. Se utilizando desses conhecimentos, Lúcifer canalizou as energias dos 7 chakras da Terra, com a intenção de abrir o firmamento, unindo assim o mundo material ao mundo espiritual. Porém, como veremos adiante, o resultado de tal façanha não saiu como planejado, resultando em um grande cataclisma e a destruição de Atlântida, Hyperbórea e Lemúria. Até os dias atuais, o plano não mudou. Outra máquina está em desenvolvimento com o mesmo propósito, guiado pela mesma entidade. O que a história traz à tona, entretanto, é o conhecimento perdido do nosso plano. As 3 peças do relógio estavam unidas: a maquete, o firmamento e o coração da máquina.